A Lua é um grande mistério. Existem coisas estranhas que aconteceram e acontecem com a Lua que de fato às vezes dá medo. Coisas vistas e sentidas e ouvidas pelos nossos astronautas, coisas capturadas por câmeras e coisas que permeiam a sua escuridão do seu lado oculto. E nesse documentário eu vou te mostrar os maiores segredos da Lua e um pouco da aflição de quando a humanidade se arriscou a pisar em solo lunar. Eu sou Rivaldo Ravi e sejam todos bem-vindos a esse documentário. A nossa história começa muito lá atrás, no ano de 1950, quando a União Soviética avança na corrida espacial colocando em órbita um satélite soviético. E é claro que os Estados Unidos não gostou disso. Eles pensaram, poxa, eu não quero ficar para trás, eu sou o maior poder do mundo, eu não posso ficar para trás. A ideia dos Estados Unidos era explodir uma bomba de hidrogênio na Lua, porque explodindo uma bomba de hidrogênio na Lua, todo mundo ia ver flashes de luz. Aquele flash de luz iria simbolizar o poder americano. Só que eles foram alertados do nível de radiação que isso poderia causar na Lua. Porque de fato, eles queriam uma suposta colonização na Lua naquela época, em 1960. Então, o plano de bombardear a Lua com a bomba de hidrogênio foi de água abaixo para os Estados Unidos. Portanto, no meio da Guerra Fria, surgiu o programa Apollo. O programa Apollo basicamente foi o terceiro programa da NASA. Esse programa Apollo iria ancorar com outros programas que já existiam, o programa Mercury e Gemini. O programa Apollo surgiu com o Apollo 8. Essa Apollo 8 foi muito importante para os nossos astronautas chegar de fato na Lua, porque basicamente uma nave da Apollo 8, uma nave tripulada, eles conseguiram deixar na influência da órbita da Lua. Se a gente conseguisse, de fato, deixar algum objeto, alguma nave com a influência da órbita da Lua, seria muito mais fácil para que a gente chegasse, de fato, até a Lua. E isso tudo aconteceu em 1968. A Apollo 10, basicamente, ficou perdida no lado escuro da Lua. Para quem não sabe, o outro lado da Lua a gente não conhece. A gente não sabe de fato o que tem, o que acontece, mas mostra que a Lua foi muito mais machucada com o passado. Um passado que você vai saber no decorrer desse documentário. Mas o que de mais assustador aconteceu foi que eles ouviram um som de assovio, como se fosse uma música da Lua. Não seria de fato uma interferência dos nossos aparelhos de rádio, porque eles estavam realmente ouvindo. E os nossos aparelhos de rádio também conseguiram captar essa frequência. Essa frequência era muito estranha, como se fosse um assovio que ecoava sobre o lado escuro da Lua, o lado sombrio da Lua. Em seguida você vai ouvir essa frequência. Existe uma frequência no áudio muito alta, mas é algo que está abaixo dessa frequência. Preste muita atenção no áudio para de fato você conseguir ouvir a frequência de assovio que eles ouviram na Apollo 10. Quando chegou em 1969, foi a vez da nave espacial Apollo 11. E a bordo dessa nave espacial estava 13 astronautas. O mais famoso dele, que foi o primeiro que desceu para pisar de fato na Lua, foi o Neil Armstrong. Todos os nossos astronautas que estavam na Lua estavam com câmeras. Então, eles filmaram o trajeto inteiro. E tinha câmeras de TV também na nave. Quando ele pisou na Lua, ele falou a famosa frase: "É um pequeno passo para um homem, mas é um grande passo para a humanidade." Só que, meus amigos, até aquele momento, ninguém sabia de fato o que acontecia na Lua. É um lugar que a gente não conhece. De fato, é um lugar que a gente quase não sabia de nada. Imagina você pisar em um terreno que você nunca foi. Um terreno escuro. Coisas que você poderia encontrar lá. E foi exatamente essas coisas que foram encontradas na Lua que muita gente desacredita que os astronautas de fato tiveram na Lua. Você se recorda que eu falei que os astronautas levaram câmeras? Muitas pessoas naquela época notaram que as imagens do trajeto, tudo estava numa qualidade muito boa para de fato ser o ambiente lunar. Porque o ambiente lunar é um lugar hostil, sujeito à radiação solar. Todos os astronautas estavam com câmeras. Quando um astronauta tirou a foto de outro astronauta, as pessoas começaram a notar algo estranho no visor do astronauta. De fato, parecia que quando eles chegaram na Lua, alguma coisa já estava lá. Esse objeto
que ninguém sabe o que é. Muitas pessoas disseram que seria luzes de estúdio, que de fato os Estados Unidos estavam forjando a ida do homem à lua. Teve toda a questão de colocar bandeira, as pegadas do homem à lua. Tinha também uma câmera, como eu falei anteriormente, que estava transmitindo ao vivo. E no exato momento em que essa câmera foi virar para esse objeto, o sinal cortou. Muitas gravações da missão Apollo 11 foi perdida. E ninguém de fato sabe o que aconteceu. Muitos dizem que a NASA de fato está escondendo isso da gente. Porque algumas evidências da missão Apollo 11 diz que quando os homens estiveram na Lua, uma coisa já estava lá. E ninguém sabe o que aconteceu aquele dia. Todos esses homens foram instruídos a de fato não apontar a câmera para o Sol. A explicação que surgiu posteriormente foi que a câmera de algum modo foi apontada para o Sol. Mas de fato, quando você vai conferir as fitas, você vai ver que a câmera de fato não foi apontada para o Sol. Então o que de fato aconteceu? São mistérios que até hoje a gente não tem resposta. Mistérios que provavelmente permanecerão como mistérios para sempre. A história da Lua sempre tem mix de terror, mix de ansiedade, um mix de tudo. Porque como eu sempre falo, a Lua é um lugar que a gente não conhece. E o intuito também das missões Apollo é coletar de fato minerais da Lua. Porque coletando minerais da Lua, a gente consegue de fato estudar do que a nossa Lua é feita. E de fato como ela surgiu e quem sabe como a gente surgiu aqui. De minerais coletados nas missões Apollo e outras missões também, pode provar uma teoria de que a Lua foi resultado da colisão de outro planeta com a Terra. E a poeira dessa colisão surgiu a Lua. Mas também os mesmos minerais comprova que a Lua pode ser um artefato alienígena. Ela pode ter vindo de longe e capturado pela gravidade da Terra. Existem planetas que não têm lua aqui no sistema solar, basicamente, como Mercúrio e Vênus. Eles não têm lua. A origem da nossa lua é um tanto quanto incerta. Algumas provas dizem que ela é do mesmo material da Terra, como outras provas também dizem que tem coisas ali que a gente não sabe de onde que vem. E também é um dos grandes mistérios que ronda a origem da nossa lua. Ainda continuando nesse mesmo estudo, ao analisar as rochas de basalto, constatou que a Lua no passado foi como um planeta ativo. Que o núcleo da Lua foi ativo, foi muito quente no passado, podendo até ter jatos de vulcão. Esse vulcão da Lua perturbou a Lua por mais de 1 bilhão de anos. E durante todo esse período, a Lua era ativa. Com o passar do tempo, os estudos comprovaram que a Lua de fato esfriou, o seu núcleo esfriou, e ela se tornou geologicamente morta. O que indica é que em um passado muito distante, ela foi um objeto vivo. Hoje em dia, ela está morta. O tempo foi passando e os estudos foram sendo conduzidos com os minerais da Lua. Descobriu também que alguns minerais da Lua têm magnetismo. Isso meio que não seria possível no campo lunar. E basicamente foi muito estranho naquela época. Então eles ficaram muito empolgados. Meus amigos, toda a estranheza começa a partir daí. Como eu disse anteriormente, a Lua é um local que a gente não conhece. O que aconteceu com a Lua, o passado lunar, ainda é um grande mistério. Eles levaram um aparelho de ondas sísmicas. Esse aparelho, de fato, aqui na Terra serve para medir terremotos, para ver os abalos sísmicos da Terra. E colocou um desse na Lua, para ver o que de fato acontecia dentro do interior. Eles colocaram um aparelho de ondas sísmicas na Lua e de fato eles não poderiam ficar lá até ver a Lua tremer, um tremor lunar, alguma coisa assim. Tinha uma cápsula que eles não iam precisar mais, basicamente. Então eles colocaram o aparelho de onda sísmica na Lua e arremessaram a cápsula na Lua para ver como que a Lua iria se comportar diante a isso. Meus amigos, o que aconteceu a partir disso foi algo totalmente perturbador. Porque a Lua nesse dia tocou como um sino permanente de igreja. De fato, o som não acontece no espaço, muito menos na Lua. Todos os sons que a gente pode captar no espaço são de ondas, que são transformadas em ondas sonoras. E eu vou passar para vocês ouvirem o som que a Lua fez no dia que arremessaram uma cápsula sobre a superfície da Lua. Depois que isso aconteceu, eles pensaram e chegaram à conclusão que a Lua pode ser oca, que algo pode estar dentro da Lua, ou que já construíram algo dentro da Lua. Porque isso não seria possível se a Lua não fosse oca. Fazer um barulho em cima para ecoar por dentro da Lua se ela fosse 100% rochosa. E a partir de então, começa uma série de especulações. Para você ter ideia do quão isso foi assustador na época, que existem rumores que saiu uma nova missão Apollo, a Apollo 17, uma missão secreta, uma missão que quase ninguém sabe. É tanto que o nome dessa missão era chamada de Missão Sino da Lua.
porque eles precisavam de fato investigar o que estava acontecendo ali dentro. É claro que o poder americano iria se interessar de saber o que estava acontecendo. Poxa, a Lua tocou como um sino de igreja. A Lua não ia tocar nem fazer esse comportamento. Muitos ex-cientistas da NASA atestam que a NASA de fato coletou materiais e descobriu por que a Lua é assim. E de fato não divulgou até hoje. Até mesmo esse som de sino só foi divulgado mais de 7 anos depois daquelas missões. E esses dados quase que permaneceram um mistério silencioso para sempre. Tendo em vista então que a Lua pode ser um lugar de muitos mistérios, há um tempo atrás, quando a sonda Zof 3 foi lançada à Lua, orbitando a uma distância de mais de 11 mil quilômetros de distância do lado escuro da Lua. Essa sonda tirou mais de 25 fotos. E essas fotos, meus amigos, foram o suficiente para causar medo nos nossos astronautas. Porque essas fotos começaram a revelar estruturas que não seriam normais na Lua. Como essa cabaninha, que parece que tinha uma estrutura de vidro em cima. Essa estrutura, meus amigos, é gigante. Porque, como eu falei, a sonda estava a mais de 11 mil quilômetros de distância da Lua. O mais estranho de tudo foi quando eles capturaram essa torre. Essa torre tem mais de 35 quilômetros de altura, vista a 11 mil quilômetros. Vendo as imagens parece ser pequenos, mas de fato, estando a 11 mil quilômetros, foi possível de fato medir o tamanho disso. São coisas que provavelmente vão permanecer um mistério para sempre. Porque se existe resposta para isso, provavelmente a gente nunca vai saber. Vocês acreditam em forças contrárias cósmicas? Ou eu posso dizer assim, forças que estavam impedindo os homens de ir à Lua? Porque basicamente as missões Apollo até hoje é lembrado por causa desses eventos. Não só coisas assim aconteceram, como coisas desse tipo também aconteceu. É lembrado que parece que coisas tentaram impedir o homem de ir à Lua. Ainda nas missões Apollo 12, quando o foguete estava subindo, um raio atingiu. E todos os computadores desligaram. Ok, como o foguete é preparado para esses eventos, os computadores voltaram. 30 segundos depois, no mesmo lugar, o raio atingiu novamente. Eles acharam estranho esse comportamento, inclusive de raios. Atingiu o mesmo lugar 30 segundos depois, eles pensaram que algo estava estranho. Só que dessa vez, meus amigos, foi bem mais severo, porque corria risco deles sair desgovernados sem direção por aí. E no momento de abortar ou continuar a missão, eles continuaram e os computadores voltaram, graças a Deus. Só que, meus amigos, próximo da Lua, quando a nave de baixo desacoplou, as câmeras estavam ligadas. Eles puderam notar que objetos estavam lá observando ele. De fato, falar sobre isso me dá muito arrepio. Imagina você estar em um terreno que você não conhece, como é o caso da Lua. E para mim é muito mais assustador o fato de você olhar as câmeras depois do fato ocorrido e ver que tinha objetos ali te observando. Objetos que estavam passando, eles até pensaram que era alguma coisa do módulo lunar, mas estava tudo no seu devido lugar. Eles também acharam que seria alguma coisa que se desprendeu, mas também estava tudo no seu devido lugar. Aquela missão foi muito difícil de chegar, porque os computadores estavam dando pane, muita coisa ruim estava acontecendo. Essas coisas estavam atrapalhando muito a missão. Esses objetos, alguns pareciam até mudar de cor. A história vai ficando cada vez pior à medida com que o tempo vai passando. Nessa etapa do documentário, nós já chegamos nas missões Apollo 14. A missão Apollo 14 é marcada por quase ter acontecido um acidente com os nossos astrônomos na Lua. Basicamente, quando estava perto de chegar na Lua, o computador ficou offline. E de fato, a nave ficou sem controle. E de fato, eles precisavam de voltar ao sistema do computador. O computador, graças a Deus, voltou. Porque de fato, aqui na Terra, eles são treinados até a exaustão. Eles são muito bem treinados para de fato saber o que fazer em uma situação como essa. Quando estava ainda mais próximo, outro computador principal deu outro pane. E meus amigos, naquela hora, eles pensaram que seria o fim deles. Mas o que de fato aconteceu é que deu tudo certo, o computador voltou e eles não foram de colisão com a Lua. Quando chegou aqui na Terra e foi de fato observar as imagens, olha o que estava ali, essa luz azul. Ninguém sabe o que era aquilo. Até hoje permanece sendo um dos mistérios, porque de fato, coisas estranhas na Lua foram vistas nessas missões, principalmente na 12 e na 14. Esses objetos seriam de uma consciência alienígena ou de fato algum tipo de coisa que a gente não conhece? Bom, meus amigos, isso vai permanecer um mistério que eu acho que para sempre. Pelo menos para nós humanos civis normais aqui. Porque se sabe de alguma coisa como essa, provavelmente não vai passar para a civilização. Porque isso pode causar medo. E a Lua tá logo ali. Se a Lua esconde segredos,
Esses segredos poderão ficar sendo escondidos para sempre. Um ser humano comum não tem condição de ir à Lua e descobrir seus mistérios, muito menos mandar uma sonda. O tempo passou novamente. Chegamos nas missões Apollo 16. A missão Apollo 16 era para deixar um satélite em órbita da Lua. Tudo que sai da NASA para ir para fora é muito bem equipado ou são pessoas muito bem treinadas para de fato lidar com o que eles vão ver lá, com qualquer coisa, eu acho. Esse satélite, como eu falei, era muito inteligente. Ele foi feito para ficar em órbita da Lua por 30 anos. Mas nesse tempo, meus amigos, coisas estavam sendo notadas. Algum tipo de força não queria que os humanos voltassem à Lua ou deixassem alguma coisa lá, porque vários satélites tiveram um fim violento. Esse satélite, ele era muito inteligente. Ele não podia ficar muito perto da Lua. Então, de fato, ele entendia que ele não podia fazer isso, chegar muito perto, que a própria gravidade podia puxar ele. Então, onde ele estava orbitando, não tinha condições dele chegar muito perto. E de fato, meus amigos, em um tempo de sua órbita, parece que alguma coisa puxou ele para 10 metros mais perto da Lua. E esse satélite teve um fim tão violento que até hoje choca os astrônomos. Um estudo também comprovou que a gravidade na Lua varia de lugares a lugares. Em lugares onde tem muita cratera, a gravidade pode ser mais forte. Mas o que acontece, meus amigos, é que o satélite estava longe dessas crateras. E o satélite também sabia que não podia chegar naquelas regiões. Ele era inteligente, ele tem uma inteligência artificial. Um algoritmo, ele sabia disso. Alguma força desconhecida puxou o nosso satélite, ele caiu na Lua. Teve um fim violento. E ninguém sabe até hoje o que aconteceu. E são coisas, meus amigos, que vai permanecer um mistério por muito tempo. E à medida com que o tempo vai passando, você vai investigando cada vez mais as imagens que os nossos satélites e as câmeras dos nossos orbitadores lunares. Que objetos também são vistos passando na Lua. Esses objetos foram chamados de pássaros da Lua. Porque de fato a gente não conhece e são semelhantes a pássaros, né? Pássaros robóticos. E foram chamados de pássaros da Lua. Vira e mexe, eles foram vendo que coisas e aparições estranhas que não deveriam estar na Lua, aparecendo na Lua. E o que deixou todo mundo em choque. Até hoje não se tem explicação do que são essas aparições e de que procedência é isso. E o tempo passou. Chegamos em 2019 e a China está pronta para lançar mais uma missão para a Lua. Dessa vez uma missão não tripulada. Algumas sondas iriam para a Lua para de fato coletar materiais e, se possível, investigar o lado escuro da Lua. A sonda Yutu começou a investigar várias coisas, principalmente uma pasta misteriosa no lado escuro da Lua dentro de uma cratera. Ninguém sabe de fato o que é isso, o que é aquela pasta, ou de qual procedência é. Até então a gente não tem nada publicado a respeito dos resultados dessa pesquisa. Coletar o material da Lua ou de qualquer lugar pode trazer o que chamamos de doença cósmica. A doença cósmica basicamente acontece em vários fatores. O primeiro fator é que quando os astronautas estiveram na Lua, eles voltaram para a Terra, alguns deles ficaram doentes, porque de fato a radiação cósmica e a baixa gravidade pode causar até pedra no rim, para você ter ideia. Por mais que você seja saudável, bebe água, a radiação cósmica e a baixa gravidade de outros lugares pode te causar problemas renais. E outros fatores também indicam, e entre outras palavras, você de fato tocar em um objeto que não é da Terra pode de fato ser carregado de alguma doença, uma doença que vem de fora da Terra. Porque se de fato existe um asteroide perto de Marte, contendo uma das assinaturas do RNA humano, ou em qualquer lugar fora da Terra, pode ter algo que seja perigoso para a saúde humana. Sobre a procedência desse material pastoso, a gente ainda não sabe. Mas essa mesma missão começou a notar coisas estranhas aí em 2019. Uma cabana misteriosa, a cabana da Lua. O que de fato seria aquilo? Quando chegou em 2020, outra sonda foi para a Lua. De fato, coletou muito mais materiais. A China estava muito empenhada de mandar missões para a Lua. Chang'e 4, Chang'e 5, Chang'e 6. A última lançada agora recentemente, a Chang'e 6, tem a clara missão de investigar o lado escuro da Lua. E foi aí que a sonda Chang'e 6 começou a notar que tem materiais estranhos ali. Eu digo minerais. Esses minerais estão carregando pequenas assinaturas de água e são abundantes naquela parte e uma parte visível da Lua também. Significa que na superfície da Lua tem água dentro desses minerais. Então, assim, vários litros de água na superfície da Lua em formato de gotas de vidro. Quando foi observada essas águas, basicamente, pode-se especular que a missão Yutu viu em 2019 pode ser alguma coisa relacionada à água, ou talvez não.
De fato, eu tô muito ansioso para acompanhar os próximos capítulos dessa novela sobre o lado escuro da Lua e sobre os mistérios da Lua, com os novos estudos da Ching-E 6. Se tudo der certo, a China liberar pra gente, muita coisa a gente vai saber sobre esse lado misterioso. Até aqui, você viu um dos maiores mistérios que circundam a nossa Lua. De longe, de fato, ela é apenas um objeto brilhante e venerado por muitos. De perto, ela pode ser um lar de grande estranheza. Mas com todas as adversidades que a Lua nos trouxe e nos mostrou estando lá perto, uma coisa é certa: não seríamos nada se ela não estivesse lá.